Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para ouvir a santa palavra do Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, no nome santo de Teu Filho Jesus Cristo. Irmãos, daqui a pouco estaremos ouvindo a palavra, mas antes eu quero fazer uma oração, pedir a Deus uma bênção, pedir a Deus que Ele venha dirigir através do Teu Santo Espírito esta reunião, no nome santo de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, eu vou pedir a Deus aqui para que Deus venha nos guiar e nos abençoar através dessa live abençoada em o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento eu venho a Ti juntamente com cada irmão, cada pessoa sintonizada nessa live, pedir a inspiração do Teu Espírito para que fale ao nosso coração, Pai. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os irmãos estão se achegando aí, glória a Deus. A minha amada esposa, Aparecida Gorete, está chegando aí. Minha irmã Célia Pinheiro, minha irmã Graça Duarte. Está aí também minha irmã Maria Márcia Medeiros, louvado seja Deus. A minha irmã Maria Cleone, minha irmã Célia. Ô glória, louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, eu quero, antes de trazer a palavra, ontem a gente não ministrou a live, Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle, Deus está na direção, mas estamos aqui para ouvir a santa palavra de Deus. Eu quero trazer um entendimento para vocês. Eu ia pregar essa palavra por esses dias, eu não preguei porque Deus me deu uma direção e eu acabei pregando uma outra mensagem. Mas hoje eu quero compartilhar essa palavra com você e eu já vou para a palavra. Tá aí minha irmã Marlene, glória a Deus, irmã Marlene. Seja bem-vinda, viu, minha irmã Ana Laura, meus irmãos se achegando. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10, eu vou iniciar a mensagem que diz assim, ó. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação, quer dizer, sem significado. Nós sabemos que há muitas vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Por exemplo, se o gato mia, a gente sabe que é um gato por causa do seu miado, isso é óbvio. Isso tem um significado, assim também como um cachorro, se ele late, aquele latido tem um significado, e a gente sabe que o latido vem do cachorro. Onde que eu quero chegar, pessoal? Parece bobeira isso aqui, mas não é não. Irmãos, existe vários tipos de vozes no mundo, como do leão e por aí afora vai. Mas também há a voz do homem, né? O homem que eu falo que foi criado em mais semelhança de Deus, é genérico, tanto homem como mulher. Como também a voz do inimigo, pessoal. A voz de Satanás e dos demônios. E nós precisamos ter o discernimento. Por quê? Porque se a gente não discernir quem está falando, a gente pode se enganar, pessoal. E também tem a voz de Deus. Então tem vários tipos de vozes. Tanto dos animais, mas como também dos homens, como também de Deus e dos demônios, pessoal. Então a gente precisa discernir e entender. Por quê? Nós vamos para a palavra que está no livro de Gênesis capítulo 3. Preste atenção que isso aqui vai te abençoar muito. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E você já conhece a história. A Eva come do fruto, leva para o seu marido, ele come, e aí eles pecam, abrem os olhos, percebem que estão nus, o medo entra na vida deles, porque eles vão se esconder atrás de uma árvore e perde a bênção de Deus, perde o paraíso. Preste atenção no que você vai ouvir. Aqui eles estavam no paraíso. Eles não estavam em outro lugar, mas no paraíso.
No paraíso simboliza harmonia, paz, amor, honestidade, alegria. O paraíso simboliza tudo isso. Comunhão com Deus, intimidade com Deus. Mas não onde que o inimigo tentou? No paraíso. Quando tudo estava bem, tudo perfeito, o Satanás vem com aquela voz. Foi assim que Deus disse? Porque o Satanás, o diabo, ele conhece a palavra. Você viu que nós aprendemos agora em 1ª carta aos Coríntios 14:10, que há muito tipo de vozes no mundo. Aquela voz era do diabo. E Deus tinha alertado Adão, tinha alertado a Eva para discernirem a respeito das árvores. E de repente ela se aproxima daquela árvore e ouve uma voz que era estranha. Ela sabia que aquela voz não era de Deus, era de Satanás. E o diabo tenta ela. E ela aceita aquela tentação e passa para o marido. Enfim, você já conhece a história. Eles foram expulsos do paraíso, perderam a paz. A morte entrou na família. O filho mais velho matou o irmão mais novo. Só desgraça, só perturbação. Além de serem expulsos do paraíso, irmãos. Tudo porque ouviram a voz de Satanás, que fizeram com que eles pecassem contra o mandamento de Deus. Que Deus tinha dado uma palavra, dado um mandamento. E eles preferiram ouvir o mandamento de Satanás em vez do mandamento de Deus. E perdeu o paraíso. Toma cuidado para você não perder o seu paraíso, a vida eterna, mas também simbolicamente a vida eterna já começa aqui, pessoal. Isso é verdade. Vida eterna se começa aqui. Mas você pode perder o paraíso, você pode perder sua paz, você pode perder sua família, pode entrar desgraça na sua família, pode entrar morte na sua família, como aconteceu aqui, pessoal. Você tem que dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. O inimigo é sujo. O inimigo quer causar desestabilizar a família, a harmonia que a pessoa tem, a paz que a pessoa tem, a comunhão que ela tem com Deus. E, infelizmente, eles foram ouvir a voz de que não deveria ouvir. O diabo tem usado muitas serpentes por aí. O diabo tem usado muitas pessoas por aí, pessoal, para tirar você do paraíso, da presença de Deus, para afetar o seu relacionamento, os seus negócios, para afetar a sua família. E não dê ouvidos, porque se você der ouvidos, você vai perder o paraíso e você vai ser expulso dele. Aí, irmãos, vai comer, como diz aqui, do suor do teu rosto, espiritualmente falando, abrolho, vai produzir abrolhos, a vida da pessoa, sofrimento. Que coisa séria. Não perca o paraíso que Deus te deu, não perca a palavra que Deus te deu, o mandamento que Deus te deu. Vai vir um usado por Satanás para fazer você pecar contra aquele mandamento, tirar você daquele mandamento. Não deixa que isso aconteça. Não deixe, fique na palavra, em o nome de Jesus. Há muito tipo de voz no mundo. Vamos ver outro exemplo? Está aí meu amigo pastor Galocha. Deus te abençoe, pastor Jorge Galocha. Minha irmã aí, Maria Bajulé, sejam bem-vindos. Ô, glória! Gênesis capítulo 16. Minha irmã Soninha também está aí. Olha o que diz Gênesis capítulo 16, pessoal. Nós estamos aprendendo aqui que há muito tipo de vozes no mundo. Tem a voz dos animais, a voz de Deus, a voz do homem, mas também a voz de Satanás e dos demônios. A gente tem que discernir quem está falando. O diabo usa a boca de muita gente aí, até para profetizar bênção, entre aspas, ou tirar a pessoa do propósito de Deus, como aconteceu com Adão e Eva. Olha o que diz aqui, Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Eu creio que a maioria aqui já conhece essa passagem bíblica, conhece a história de Abraão e de Sara. Sara era estéril, não podia ter filhos, e Deus fez uma promessa para Abraão. Deus chamou Abraão quando tinha 75 anos, Sara 65, e fez uma promessa. Olha, você vai ser pai, você vai ser mãe. Imagine, irmãos, podia ter chamado eles quando era novo, né? Mas não. Deus trabalha no impossível. Aquilo que a pessoa não pode fazer, Deus vem com uma promessa para dar bênção para a pessoa se ela crer. Olha que coisa forte isso aqui. O que aconteceu? Como o tempo passou, a Sara falou assim: olha, o Senhor tem impedido de eu gerar.
O que ela queria dizer? Ah, que Deus está impedindo, é que Deus não se importa. Ah, Deus não se preocupa. Deus não quer. Aí o que acontece? Ela fala para Abraão, ó, tá aqui minha escrava, tenha filho com ela, e o filho que dela nascer vai ser nosso. E diz a palavra que Abraão ouviu a voz de Sara. Irmãos, Deus te fez uma promessa, creia nessa promessa, passe o tempo que passar. Porque, irmãos, a promessa Deus cumpre no tempo determinado. O que há de vir virá não tardará. Mas, infelizmente, muitas pessoas talvez não tenham a mesma fé que você tenha. E às vezes vai vir, irmãos, com certas conversas, com certas falas, com certa voz, dirigida por Satanás ou por ela mesma, para tirar você do foco, para fazer com que você deixe a promessa de Deus, irmãos. Aí o que o Abraão ouviu? Ah, tá bom, Sara, vamos ter um filho nosso, era o costume da época, eu vou me deitar com Agar, e o filho que dela nascer vai ser nosso. Não foi assim que Deus disse. Deus disse que seriam entre eles. Vocês estão entendendo aqui? Ela quis dar um jeitinho. Toma cuidado, que tem pessoas que querem dar um jeitinho aí para a pessoa receber a bênção de Deus. Deus não precisa disso não, você só tem que crer. Ó, continuando diz, tem muita coisa boa aqui, olha o que diz. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada a seus olhos. E diz aqui, então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada a seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Você percebeu o que aconteceu? Ela mesmo chegou a Abraão, deita com ela, com a nossa escrava, para que a gente venha ter um filho, e o filho que dela nascer vai ser nosso. E ela ficou grávida. Aí o que acontece? Ela começou a desprezar e a menosprezar a Sara, sua patroa. Irmãos, isso não poderia ter sido evitado? Quantas coisas ruins não poderiam ter sido evitadas nas nossas vidas? Quantas vezes a gente deixou de ouvir um conselho, de ouvir uma palavra? Quantas vezes? Quantas vezes Deus falou no nosso coração, mas a gente fica dando ouvido a terceiros? Há muito tipo de voz no mundo, irmãos. Até a voz, de repente, de um amigo, ou de um amigo de verdade, mas que, de repente, está fora do propósito de Deus. A Bíblia diz que quando Davi quis construir um templo para Deus, o profeta Natan falou assim, não, pode ir que Deus é contigo. Mas quando chegou, né, a noite, Deus falou, não, vá lá e fala para ele que eu não quero que ele construa, não. E ele teve que ir lá e falar para ele, ó, não é a vontade de Deus, não, isso é o seu querer, a sua vontade. Então tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui o Abraão tem problema na família, tem problema no casamento, começou a ter discussão, por quê? Ele deu ouvido à voz de Sara. Aquele filho foi um problema, irmãos. Ismael, né, os árabes são descendentes deles. Olha a guerra que é aí, até hoje eles procuram a paz entre os judeus e os árabes. Não conseguem não, irmãos. Eles não conseguem. Só no anticristo, quando surgir aí, né, o líder, né, mundial mesmo, que está encaminhando para isso, eles vão conseguir trazer essa paz. Repentina paz durante 3 anos e meio. Isso vai acontecer. Mas nos dias de hoje a gente vê, eles não conseguem. Por quê? Por causa dessa atitude aqui. A quem você está ouvindo? Você tem que ouvir a Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus cumpriu? Cumpriu. Mas olha o problema que teve. Teve que carregar um Ismael. Tem muita gente gerando Ismael, irmãos. E Ismael é confusão. É perturbação. Vai tirar a paz. A pessoa vai até conquistar a bênção. Mas por causa daquela atitude de ficar ouvindo quem não deveria de ouvir, tem problema depois, irmãos. E a pessoa carrega esse problema. Olha que coisa séria. Então, ouça a voz de Deus. Nós vimos aqui 2 exemplos. Adão e Eva, e nós vimos agora aqui o Abraão, que era um homem chamado, né, o pai da fé e amigo de Deus. Mas ele deu um vacilo aqui, irmãos. Ele foi ouvir a voz da esposa. Se Deus te deu uma palavra, irmão, crê naquela palavra, você não tem que ouvir a voz de mais ninguém, não.
de mais ninguém. Se a pessoa aconselhar de acordo com a palavra, se a pessoa vir testemunhar de acordo com a palavra, aí tudo bem. Caso contrário, não saia para você não perder a bênção. Minha irmã Rita Gomes, glória a Deus, filha. Olha aqui, Jó capítulo 2, versículo 7. Jó capítulo 2, versículo 7. O texto é conhecido, mas o entendimento que eu quero trazer para vocês. Diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Um conselho aqui para você. Toma cuidado no momento de crise. Quando você estiver na pior, toma cuidado, porque vão surgir muitos conselhos. Até mesmo aí do cônjuge, do filho, de um parente, de uma pessoa próxima. Toma cuidado. Porque geralmente, quando a pessoa está na pior, cadê o teu Deus? Você não é fiel? Porque o Jó era reto, sincero, reto, temente a Deus, e desejava do mal. E aí, cadê? O que adiantou você servir a Deus? O que adiantou você fazer a vontade de Deus? E os seus filhos? Imagina o que o Jó passou. Porque a esposa falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. A pessoa que dissesse isso, ela poderia ser apedrejada. Ela tinha que ser apedrejada. Você sabia disso? Que não poderia blasfemar. Era digno de apedrejamento. Aí ele falou: você fala como qualquer doida. Você não sabe o que você está falando. Então, assim, irmãos, Jó tinha perdido os filhos, 10 filhos, ele tinha perdido sua saúde e perdido também todos os seus bens. E a esposa vem e pediu para ele amaldiçoar a Deus, abandonar Deus e morrer. Em outras palavras, você não serve para mais nada mesmo. Toma cuidado. Quando a gente está na pior, irmãos, quando parece que não tem saída, quando parece que tudo está complicado, o diabo sempre usa alguém, irmãos, para fazer a pessoa desistir, tirar a pessoa de cena, deixar de ser fiel a Deus. O diabo faz de tudo e começa a acusar Deus. Você vai continuar sendo fiel a Deus? Como ela falou aqui, você vai continuar temendo a Deus? Você vai continuar fazendo a vontade de Deus? Você está desempregado, você foi mandado embora, você está endividado, aí seu casamento, seu filho. Você vai continuar sendo fiel a Deus? Aí, irmãos, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não posso deixar de ser fiel a Deus porque eu fiquei um exemplo, a pessoa de desempregado. Eu perdi isso, perdi aquilo. O apóstolo Paulo, a esposa dele, foi embora, irmãos, quando ele se converteu. Olha que coisa séria. Porque para participar do Sinédrio, os historiadores dizem isso, tinha que ser casado. E quando ele se converteu, a esposa não aceitou a conversão dele, foi embora, irmãos. Mas ele não deixou, ele ficou triste? Claro que ficou. Mas Deus é fiel, irmãos. Eu sempre conto, eu gosto de contar isso do meu pai. Uma certa vez, o meu pai foi na minha casa, depois de muito tempo, ele foi na minha casa, na hora de eu ir para a igreja, irmãos. E eu falei assim: pai, estou indo para a igreja. Claro, cumprimentei meu pai ali, eu amo meu pai, Deus sabe disso. E aí eu cheguei e falei para ele assim: pai, estou indo para a igreja agora, o senhor quer ficar aqui? Ele falou assim: não, filho, então vem depois. Então vamos comigo, depois a gente volta, é rapidinho, é mais ou menos umas 2 horas aí, eu estou de volta. Aí o meu pai falou: não, filho, então eu vou embora. Aquilo apertou meu coração, irmãos. Imagine, meu pai que eu amo, meu pai que me criou com tanto amor, me deu uma boa educação. Eu fui para a igreja, irmãos, com o coração apertado. Aí deixei meu pai no ponto de ônibus, com o coração triste, mas feliz. Cheguei lá na igreja, fui cultuar a Deus, louvando a Deus. E, enfim, eu vou resumir para não ficar extensivo. Depois de alguns anos, eu liguei para meu pai. Falei: pai, tudo bem? Como o senhor tá? Tal.
Ele falou assim, filho, eu não posso atender agora porque eu estou indo para a igreja. Aí Deus me lembrou lá atrás, tá vendo aquele dia? Irmãos, quando você abre mão da sua vida, quando você renuncia para fazer a vontade de Deus, Deus te honra. Tem momentos que você pode ficar até triste com uma decisão que você vai tomar, mas você vai ter recompensa. Se for para agradar a Deus, faça. Em nome de Jesus Cristo. Você vai ver, Deus vai honrar você. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Você sabe que ele teve tudo restituído, tudo em dobro, tudo. Porque ele foi fiel, ele não amaldiçoou a Deus, continuou temendo a Deus. Imagina a cara da esposa. Às vezes, um casal, às vezes, dois irmãos em Cristo, às vezes um está muito firme na fé e começa a falar coisa que não deve falar. E a gente, como espiritual, tem que dar uma palavra. Não, não é bem assim não. Jesus falou que a gente teria lutas, a gente teria as aflições. Vamos passar por isso. Vamos vencer isso. Em nome de Jesus. Deus vai restituir o que a gente perdeu. Deus vai dar bênção. Não olha para isso não. Fica ouvindo os outros não. Tá vendo? Vai para a igreja. Só falta fazer levar a cama lá para a igreja. Dormir na igreja. Continua fiel. As pessoas confundem igreja com comunhão com Deus, né, pessoal? Mas o importante é você continuar servindo e temendo. Ele falou assim, fala com qualquer doida. Então ele agiu diferente. Ele estava na pior, numa crise terrível, doente, de luto e na miséria. Mas ele ficou firme na palavra, irmãos. Por isso que teve o fim que teve. Por isso que Deus honrou, abençoou. Em nome de Jesus, não deixa ninguém fazer sua cabeça. Para de ouvir certas vozes na sua vida. Irmãos, coisa ruim às vezes acontece com o crente. Irmãos, às vezes acontece. Mas Deus tem vai guardar. A palavra de Deus diz que quando Paulo estava indo para Roma, o barco que ele estava, irmãos, foi destruído. Ele falou, mas não vai perder uma alma sequer. O barco se perdeu. Mas as almas não, irmãos. Deus preservou todas elas. E mais tem Deus para dar. Em nome de Jesus. Então, não deixe ninguém desestimular você. Não deixe ninguém desanimar você. Pelo contrário, quando a pessoa fala algo negativo, aí que você tem que ir lá mesmo adorar, como ele fez aqui, foi louvar a Deus, adorar a Deus. E continuar servindo. Porque nesse momento de crise, vem muitas vozes aí. E tem voz que não é de Deus, não. Então, eu quero te mostrar um outro exemplo. Mateus 16, que diz assim, Mateus capítulo 16. O versículo é 21. Diz assim, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está dizendo aqui, ó, ele estava falando para os discípulos, ó, convém que eu vá para Jerusalém. E lá eu vou padecer, eu vou sofrer na mão dos religiosos e vou morrer. Você sabe o que é isso? A pessoa saber o que vai passar? Já aconteceu com você? De você falar assim, eu vou para tal lugar, mas se eu for, eu sei que eu vou ouvir um monte. Eu sei que vai ter um levante contra mim. Mas se Deus colocar no seu coração, e é uma missão de Deus, pode ir. Por mais que venham esses levantes, por mais que as pessoas sejam contra, mas se Deus deu a direção, Deus é contigo. Jesus falou, importa que eu vá, convém que eu vá. Isso é muito forte, pessoal. Ele não fugiu, não. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Jesus se mostrou forte. E foi. Como o apóstolo Paulo também, uma certa vez, até o profeta Ágabo pegou a cinta dele e falou assim, vamos fazer com o dono dessa cinta, ele vai ser preso. Aí os irmãos tentaram prender ele lá, segurar ele, e falou, não, não. Se isso tiver que acontecer, eu estarei fazendo a vontade de Deus. E foi. E foi, irmãos. Então, assim, não tenha medo.
Se precisar ressuscitar, Jesus ressuscita. Como aconteceu com Cristo, nosso Senhor. Porque ele cumpriu a missão, irmãos. Foi fácil? Claro que não foi. Deus é fiel, cumpre a missão que Deus te deu. Mesmo se você passar pelo vale da sombra da morte, mesmo se você tiver que passar pelo vale dos ossos secos, Deus vai estar com você, ele não vai desamparar você. Em o nome de Jesus. Aí Pedro falou assim, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O que Pedro fez? Tomou Jesus de parte e começou a repreendê-lo. Ele começou a dar uma bronca em Jesus. Ele começou a repreender Jesus. Uma vez eu meditando nessa palavra, eu fiquei pensando assim, nossa, ele repreendeu Deus. Você já pensou uma pessoa repreender Deus? A pessoa achar que está mais certa que Deus? E tem gente que se acha, pessoal. Tem gente que se acha mais santa do que Deus. Ele repreendeu, deu uma bronca no Senhor. Misericórdia. Já pensou essa cena? Já pensou? Imagina você olhando uma pessoa repreendendo Deus, chamando a atenção de Deus. Até parece que Jesus não sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Quando Deus nos dá uma direção, a gente sabe o que está fazendo. Às vezes vem pessoas nos repreender. Ou às vezes, que nem no caso aqui, se eu tenho compaixão de ti. De modo nenhum isso vai te acontecer. Ele não sabia o que está falando. Ele não estava entendendo as coisas espirituais. Tem que ter dó do Senhor. Tem que ter compaixão do Senhor. Tem que ter misericórdia do Senhor. Que negócio é esse? Toma cuidado. Era a missão que Cristo tinha que cumprir. Era o propósito de Deus na vida de Cristo. O diabo usou Pedro. Toma cuidado. Às vezes Deus vai te dar uma missão e vai vir muitas vozes aí. Porque às vezes, para cumprir a missão de Deus, a gente vai passar por certas situações complicadas. Vai. Mas ele diz, esforça-te e tem bom ânimo que eu sou contigo. É só olhar a trajetória do povo do deserto para chegar à terra prometida. A gente vai enfrentar a muralha de Jericó, irmãos. A gente vamos enfrentar gigantes. Nós vamos enfrentar filisteus. Nós vamos enfrentar munitas, jebuseus, girgazeus e por aí fora vai. Mas Deus está conosco. É Ele que peleja nossas guerras, irmãos. Em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas são as que são dos homens. Jesus voltou, mas deu uma bronca em Pedro. Para trás de mim, Satanás. Porque Jesus percebeu que era Satanás que estava usando a boca de Pedro. Toma cuidado. Satanás usou a boca de um apóstolo, de um pregador, de um pastor. Vigia. Agora você fica acreditando em tudo que é pregado por aí? Você acredita em tudo que é profecia? Abre os teus olhos. Você está querendo ouvir aquilo que as pessoas falam? Não. Você tem que ouvir o que Deus quer que você ouça. Em nome de Jesus. Pedro veio trazendo aquela palavra. Não, Senhor, tem compaixão de ti, tem misericórdia de ti. De modo nenhum isso vai te acontecer. O Senhor não vai sofrer. O Senhor não vai passar pela cruz. O Senhor não vai passar por isso, nem por aquilo. O Senhor não vai ser traído. Parta de mim, Satanás. É o que você tem que fazer. Irmãos, o diabo usa pessoas. É a mesma coisa, às vezes, até pregador, que ele era um pregador. Não, irmãos, você não vai passar por problema, não. Você não vai ter problemas. Você não vai enfrentar dificuldades. Deus é contigo para te dar vitória. Você não vai ter fracassos na vida. Você não vai ter derrotas na vida. Você não vai sofrer. Quem disse isso, irmãos? Quem disse isso? Claro que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas claro que nós vamos ter lutas, aflições, vamos ter que carregar cruz. Nós vamos ser cuspidos, nós vamos ser apedrejados, nós vamos ser xingados. Como que isso não vai acontecer com a gente? Irmão, toma cuidado com certas pregações. Jesus falou que para entrar no reino de Deus é através de muitas aflições. Isso está escrito em Atos, capítulo 14, versículo 22. Irmãos, ele disse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não é fácil entrar no céu, não. Não é fácil entrar na terra prometida, não.
Então toma cuidado, de maneira nenhuma vai acontecer isso, ele disse. Tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti. Quando ouço certo tipo de pregação que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus faz. É que nem aquelas pessoas, tem um programa de rádio, um dia quando eu ia para a igreja, aí eu parei para ouvir um rapaz que dizia que revelava. E ele começou a revelar. E revelar, fizeram macumba para... É sempre a mesma coisa. Você está passando luta. É sempre assim, ó. É que nem lá nas cartomantes. É a mesma coisa. Você vai assinar papel. Você vai assinar um documento. E são essas coisas. Vai dar tudo certo. É que nem eu estava vendo esses dias na televisão, eu parei só para ver. O cara tirou uma carta, aí saiu uma casa. É tão óbvio, irmão. Ele falou assim, sabe o que está mostrando essa carta? Que a sua casa vai ser edificada, vai ser construída. Irmãos, isso é óbvio. Você vai assinar um papel. Claro que você vai assinar um papel. Olha, tem algo bom acontecendo aí. É claro que vai ter algo bom acontecendo. Mas, irmãos, e às vezes é sempre aquele clichê. Fizeram macumba para você. Estão com inveja de você. Então toma cuidado. Tem gente que está indo atrás disso. Há muitas vozes no mundo. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Se está com paixão de mim, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que ser traído. Que eu vou ser traído. E quantos de nós já não fomos? Traído por um amigo? Traído por alguém? Alguém que pisou na bola com a gente? Quem nunca foi, irmãos? Aí a pessoa, tá vendo, Deus? O Senhor não olhou para mim, olha o que fizeram comigo. Me passaram a perna, o meu sócio me enganou. Quem nunca passou por isso, irmãos? E Pedro falou, isso não vai acontecer contigo. Quantas pedradas, espiritualmente falando, a gente já não tomou, irmãos? Quantas calúnias? Irmãos, já chegaram a falar que eu tinha até amante. Inventaram uma história dessa? Tô te falando. Mas isso não acontece só comigo. Isso acontece com você também. As pedradas vêm. Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus foi chamado de demoniado. Falaram para ele que ele expulsava demônios pelo maior dos demônios, Beelzebul. Mas Jesus não deu ouvido a isso não, irmãos. E às vezes a pessoa fala. As pessoas falam coisas da gente. E a gente tem que saber que vai passar por isso. Problema na família. A gente vai passar. Aí vem certos pregadores, como Pedro nesse momento estava bem. Isso não vai te acontecer de maneira não. Claro que vai acontecer. A luta que Jesus teve na família, leia Marcos capítulo 3, versículo 21 em diante. Olha lá que está escrito. Quando a mãe de Jesus, seus irmãos, souberam que ele estava pregando e a multidão se aglomerando lá com ele, vão prender ele que ele está doido, ele está fora de si, ele está maluco, Jesus está doido, vamos lá, ele está fanático. Se Jesus passou por isso, eu não vou passar? Que evangelho é esse sem cruz, irmãos? Eu subir no altar e pregar benção, 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 porque o povo quer ouvir. Mas são tudo assim, infelizmente, porque só houve uma parte. A parte que você vai passar por luta, você vai ter aflições, você tem que resistir firme na fé. Nós temos uma batalha que é contra Satanás, contra a carne, contra o mundo. Vão mentir contra nós, vão levantar calúnias, vão falar mal da gente. Irmãos, a gente precisa estar na palavra. Isso é Satanás usando a boca das pessoas. E às vezes de uma pessoa que está próxima, às vezes de alguém que está no altar. Pedro aqui estava no altar, pregando a palavra, expulsava demônios. Por isso tem que examinar as escrituras. Você não tem que acreditar em tudo. De vez em quando ele era meio soberbo. Quando ele teve um encontro com Cristo, a vida de Pedro mudou. Mas quando Jesus falou, Simão, Simão, Satanás pediu para te andar. O que ele disse? Senhor, estou pronto. Eu estou pronto. Modéstia à parte, pode vir me prender, que eu vou preso até morro. Eu estou pronto.
Irmãos, toma cuidado, como a irmã falou, é relação só com a palavra, irmãos. Compromisso com a palavra, em nome de Jesus Cristo. A gente tem que vigiar, o diabo quer tirar a gente do propósito de Deus. Já pensou se Jesus desse ouvido a Pedro? Jesus não ia passar pelo que ele passou, irmão. Mas ele sabia que aquela voz não vinha de Deus, vinha de Satanás, irmãos. A Bíblia diz que Jesus chegou a orar, Hebreus capítulo 5, se não me engano, no versículo 7. Que, irmãos, a Bíblia diz que ele foi um clamor tão grande, em altas vozes, que ele chorava e Deus ouviu a voz de Cristo, o choro de Cristo, mas não respondeu a sua oração. Porque Jesus falou, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Afaste de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, que tu queres. E Deus não afastou aquele cálice, não. Tem sofrimento que a gente vai ter que passar, irmãos. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente vai passar por sofrimento na família. Às vezes alguém usado por Satanás está perturbado, está nas drogas, é um viciado, é um desviado. E a gente fica firme ali, irmãos. Não é fácil, não. A gente tem que orar, a gente tem que crer na palavra de Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Não desista, não deixe ninguém fazer sua cabeça, te distrair, te ludibriar. Não fica ouvindo essas vozes, não. É tu e tua casa, você tem que acreditar nisso. Tem situações que a gente vai ter que passar e a gente amadurece. Quem é experimentado na vida sabe o que eu estou falando. Tudo serve para o crescimento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Naquele momento, Pedro não estava compreendendo as coisas de Deus, mas só dos homens. Então, quando a pessoa prega, não, você não vai passar por isso, você não vai ter luta, e não sei o quê, só profetiza isso. Meu querido, claro que eu não quero luta, nem você quer. Mas ela surge, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, ó, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Irmãos, não é fácil não, nós estamos numa batalha, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu vou finalizar aqui, onde nós começamos. Primeira carta aos Coríntios, 14:10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação, sem significado. A voz do diabo tem um significado, para matar, roubar e destruir. A voz de Deus não, é para edificar, consolar e exortar. Irmãos, tem tanto tipo de vozes no mundo, como eu dei o exemplo aqui, as vozes dos animais, a gente sabe, quando o gato mia, a gente sabe que é o gato, quando há um latido, a gente sabe que é o cachorro, mas muitas das vezes, a gente conhece tantas vozes, mas não conhece a voz de Deus. E não discerne quando é o inimigo que está falando, mas em nome de Jesus, examine as Escrituras, veja o que Deus fala com você. Não deixe o inimigo, irmãos, usar a serpente, usar alguém, irmãos, usar Satanás para tirar você do paraíso, como aconteceu com Eva e Adão. Foi assim que Deus disse, porque o Satanás conhece a palavra, mas não obedece. E tem muita gente aí sendo usado por Satanás, sendo serpente do diabo, para tirar você do paraíso, tirar sua paz. Não quer ver você feliz, não quer ver você realizado, porque o paraíso simboliza tudo isso. Não quer ver você em harmonia, não quer que você fique bem com a família. O diabo vai usar alguém, mas não dê ouvido não, rechaça, em nome de Jesus. Rechaça, faça como Jesus lá no deserto. Repreenda, está escrito, e é assim que se faz. Nós vimos também de Sara, que Deus tinha feito uma promessa a Abraão e para Sara, que eles teriam filhos. Só que Sara passou um tempo, chega para Abraão e fala assim, ó, deita com a minha serva. Olha aí, ele ouviu a voz de Sara. Tem muita gente que ouviu a voz de Sara. Deus te fez uma promessa, creia na promessa. Não queira dar um jeitinho, não, alguém querer dar um jeitinho, não. Creia na promessa. Deus prometeu, ele vai cumprir na sua vida, porque ele nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós vimos também
que no momento de crise devemos tomar cuidado quando estivermos na pior, porque alguém usado Satanás, até mesmo na família, como a esposa de Jó, vai dizer: você vai continuar sendo fiel a Deus? Olha a sua situação, olha o que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa. Amaldiçoe esse Deus e morre, quer dizer, desista desse Deus, abandone esse Deus, desista de tudo. Não faça isso não. Faça como Jó, você fala como qualquer doida, você não sabe o que está falando. E foi adorar a Deus, irmãos. Olha o que Deus fez, restituiu tudo. E, para finalizar, toma cuidado. Às vezes pode usar até um pregador como Pedro, que não entende as coisas espirituais, ou não entende daquela situação, daquele assunto. Senhor, tenha compaixão de ti, tenha misericórdia de ti. Isso não vai acontecer. Irmãos, para cumprir o propósito de Deus, vamos ter que carregar a cruz. E a cruz é pesada, não é fácil. Tem muita gente que corta a cruz. Você já deve ter visto alguma historinha assim, alguma ilustração desse jeito. Quando chega lá no final, a cruz era a ponte. Não, irmãos, olha para Cristo, olha para Jesus. Ele que é o teu Deus, Ele que é o teu Senhor. E creia, faça o que Deus falou para você. Ele te deu um propósito, te deu uma missão, não ouça mais ninguém, porque o diabo não quer que você cumpra a missão de Deus e o propósito de Deus. Mas Deus é contigo. Então, ouça a voz de Deus, em um nome de Jesus. E você sabe quando é a voz de Deus está de acordo com a palavra. Eu quero orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aí nosso irmão Mauri, glória a Deus, minha irmã Maria, minha irmã Vera, meus irmãos aí abençoados. Eu quero orar com vocês. Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta palavra. Como é bom, Deus, ouvir a tua voz, ouvir a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Eu quero orar pela cura, Deus. Meu Deus, olha para essa pessoa que está sofrendo com algum tipo de dor, com alguma enfermidade, alguém da família. A tua palavra diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Meu Deus querido, Deus amado, então derrama a unção de cura para o Senhor numa distância. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, destrua todo o mal, em o nome de Jesus. Meu Pai, queime com o fogo da tua glória essa inflamação, essa infecção, esse vírus do inferno chamado Covid-19, mas também H1N1 e todo tipo de doença, todo tipo de vírus. Pai querido, eu vou usar o nome que está sobre todo nome, e em nome de Jesus, eu digo a você, espírito de doença, de enfermidade, de dor, desaloja desse corpo, sai desta vida, em o nome de Jesus. Espírito de infecção, infecção generalizada, mal nos ossos, nos nervos, na coluna, no ovário, na trompa, do útero desta mulher, vai embora. Eu estou ordenando que todo mal na próstata vá embora, que todo mal nos ossos vai embora, em cada órgão desse corpo, desse pulmão vai embora, em o nome de Jesus Cristo. Eu ordeno Satanás, pega tudo que é seu e vai embora desta casa, desta família. Espírito de perturbação, de briga, de contenda, espírito do diabo, demônio enviado através do trabalho de macumba e bruxaria, para perturbar, para matar, roubar e destruir, está paralisado, está quebrada essa macumba, essa maldição do inferno, em um nome de Jesus Cristo. E todo tipo de amarração profissional, financeira, está paralisada também, em um nome de Jesus. Meu Deus querido, é a tua voz que queremos ouvir sempre. É a tua voz, meu Deus, que ecoa, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo de tua casa. É a tua voz que diz: pelas feridas de Jesus já fomos sarados. É a tua voz que diz que os filhos são herança do Senhor. É a tua voz que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a tua voz que diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. É a tua voz que diz que somos mais que vencedores. Oh, que agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Derrama o teu poder sobre eles, restaurando e renovando, abençoando com toda a sorte de bênçãos, e que eles sejam sensíveis à tua voz, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Oh, glória! Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, irmãos. O tema da mensagem é: você está ouvindo a voz de quem? Ouça a voz de Deus. É isso aí, irmã Maria Márcia, eu creio, é isso mesmo. Em nome de Jesus, Deus seja louvado, irmãos. Deus é fiel. Você que está aqui sintonizado nessa live, não é em vão não. O próprio Deus preparou esse momento.
e operando Deus, quem vai impedir? Tá aí nosso irmão Zé Carlos também, glória a Deus. Meus irmãos abençoados. Amém, irmã Soninha? É isso aí. Vocês têm que permanecer na fé mesmo, que Deus é contigo. Tá aí meu irmão Marcos também, em o nome de Jesus. Como de costume, eu vou pedir para você compartilhar essa live depois. O meu filho já vai enviar lá para o meu canal no YouTube. Você quiser se inscrever, Pastor Odair Ramos, entra lá em nome de Jesus, se inscreva no canal, dá um like lá. Tá aí meu irmão Gilson também. E Deus está no controle de tudo, viu, pessoal? Deus seja louvado. Amanhã, se Deus preparar, a gente vai estar aqui novamente. Amanhã vai ser um pouco corrido. Se der tempo, eu faço a live. Vou estar fazendo alguns afazeres. Se der tempo, a gente vai estar fazendo, viu, pessoal? Maria Bajulé, Deus abençoe. Minha irmã Joyce, Oletério, tá aí. Minha irmã Soninha, minha irmã Graça. E os meus irmãos abençoados. Minha irmã Maria Cleone, o meninão que fez aniversário ontem, né, irmã Maria Cleone? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Domingo, 9 da manhã e 6 horas da tarde, estaremos na igreja ministrando a palavra. E aí eu vou fazer às 9 às 6 e vai ter live, tá, pessoal? Normal. E eu vou fazer às 9 às 6, tá bom? Domingo foi um pouco corrido. Eu tive que sair correndo da igreja para fazer a live ainda à noite, mas eu já faço nos cultos, tá bem? Se eu for fazer uma parte, eu aviso. Glória a Deus por isso e que Deus seja louvado. Obrigado pela companhia de vocês. Jesus disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, o nome dele se faria presente, viu? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Minha irmã Maria Helena também aí, glória a Deus. E que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Vamos continuar na fé, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos, pessoal. Ô glória, fique na paz.